Oi, turma, do livro Deus Espírito Universal Supremo, Jesualdo Costa, no capítulo 18, Os Céus de Deus. A palavra céu, que entendemos ser o oposto de inferno, representa a morada dos eleitos, o lugar onde Deus habita. Durante muito tempo, e até os dias de hoje, para alguns, acreditamos que o céu ficava acima e o inferno abaixo, até porque o prefixo in significa movimento para dentro, inferior, sob. Na crença de que o céu ficava acima, passamos a acreditar que se localizava acima das nuvens. Lá estaria a morada do Altíssimo, onde os anjos tocavam harpas, sentados sobre as nuvens. Um paraíso de inércia que seria um tédio para muitos. Se Jesus afirmou que o Pai trabalha incessantemente até hoje, essa descrição de céu está equivocada. Quando Jesus ensinou os discípulos a orar com um exemplo do Pai Nosso, ele utilizou as palavras céus em vez de céu. Acreditamos então que céus significa os espaços infinitos de todo o universo, dimensões espirituais elevadíssimas. Contudo, Deus não está ou atua somente nas alturas, ele está e atua na nossa dimensão também. Portanto, céus é representado por todo o universo, aqui e além. Deus está e atua no micro e no macrocosmo, dentro de nós e fora de nós. Quero compartilhar com todos meus queridos leitores uma página poética de rara beleza assinada pelo ilustre e grande espírito Eurípides Barçanufo, 1 de maio de 1880, 1 de julho de 1918, intitulada Deus. O universo é obra inteligentíssima, obra que transcende a mais genial inteligência humana. E como todo efeito inteligente tem uma causa inteligente, é forçoso inferir que a do universo é sempre superior a toda inteligência. É a inteligência das inteligências, a causa das causas, a lei das leis, o princípio dos princípios, a razão das razões, a consciência das consciências. Eu acho que é a consciência das consciências, né? É Deus, Deus. Nome 1000 vezes santo, que Isaac Newton jamais pronunciava sem descobrir-se. É Deus, Deus, que vos revelais na natureza, vossa filha e nossa mãe. Reconheço-vos eu, Senhor, na poesia da criação, na criança que sorri, no ancião que tropeça, no mendigo que implora, na mão que assiste, na mãe que vela, no pai que instrui, no apóstolo que evangeliza. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no amor da esposa, no afeto do filho, na estima da irmã, na justiça do justo, na misericórdia do indulgente, na fé do pio, na esperança dos povos, na fé dos bons, na inteireza dos íntegros. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, no estro do vate, na eloquência do orador, na inspiração do artista, na santidade do moralista, na sabedoria do filósofo, nos fogos do gênio. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na flor dos vergens, na relva dos vales, no matiz dos campos, na brisa dos prados, no perfume das campinas, no murmúrio das fontes, no rumorejo das franças, na música dos bosques, nas planícies dos lagos, na altivez dos montes, na amplidão dos oceanos, na majestade do firmamento. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, nos lindos antélios, no íris multicor, nas auroras polares, no argêntio da lua, no brilho do sol, na fulgência das estrelas, no fulgor das constelações. Deus, reconheço-vos eu, Senhor, na formação das nebulosas, na origem dos mundos, na gênese dos sóis, no berço das humanidades, na maravilha, no esplendor, no sublime do infinito. Deus,
Reconheço-vos eu, Senhor, com Jesus quando ora, Pai nosso que estais nos céus, ou com os anjos, quando cantam, glória a Deus nas alturas. Aleluia. Ai, foi dando aqui um nó na garganta, porque a gente acaba sentindo o que o autor quer passar, de tão profundo que é. Quando se fala de Deus, é muito complicado. Deu até calorão, sinceramente. Quando a gente fala que reconhece Deus nas grandezas, que ainda foge dos nossos sentidos, não é nem da nossa compreensão, mas dos nossos sentidos. Como foi criado, como uma montanha foi parar de um lado para o outro, como que um rio começa do fluir de águas, de gotas, e faz margens maravilhosas, cortando o estado, cortando um país grande, depois ele volta como uma cascata, ele se torna uma cachoeira, depois ele volta como um rio manso e deságua no mar, e o mar com água salgada. Então, assim, são tantas coisas que a gente precisa estudar para entender como se formou, qual é a causa. E muitas das vezes essas causas a gente vai até o nosso limite da matéria, o entendimento do limite da matéria. Mas a gente não consegue chegar na causa primária, que seria Deus. É como se a gente vivesse correndo atrás de algo que está sempre tão distante de nós e ao mesmo tempo está dentro de nós. Sabe aquela história assim, nossa, eu fui agressiva com uma pessoa, nem eu sabia que eu era agressiva desse jeito. A gente não se conhece. E Deus está dentro de nós, e a gente não consegue reconhecer Ele também. É muito conhecimento para pouca evolução. Nós não temos evolução suficiente para entender de verdade quem é Deus, do que Ele é capaz, dos feitos dEle, de como foi feito. É muito complexo, falar de Deus é muito complexo e ao mesmo tempo é muito simples. Porque se eu me vejo no espelho, se eu existo, foi Ele que criou. Se tem uma borboleta se transformando, uma lagarta em borboleta, tem uma força inteligente por trás de tudo isso. E é Deus. Singelo, pequenininho, né? Uma borboleta. Se o céu está azul ou se ele está nublado, tem uma causa inteligente por trás de tudo isso. E os nossos olhos físicos têm explicação física da matéria, mas é limitado. E está ali, para todo mundo ver, não precisa ir para a escola fazer faculdade. É isso, gente. Falar dos céus de Deus, falar de Deus, pode ser um assunto complexo para quem quer ir na profundidade do conceito, da descrição, como descrever aquilo que é indescritível, né? Mas vai dar muito pano para manga, muito debate falar de Deus. E para aqueles que não querem buscar tanta explicação, querem apenas sentir, querem apenas manter a sua fé nele, basta acreditar naquilo que já dá para ver. Basta acreditar nos seus feitos. Basta acreditar que se a gente respira, é porque tem um ar, e esse ar também é proveniente de Deus. Tudo que nós temos em volta é Deus. Eu lembro que teve um senhor com quem eu tive um contato há muitos anos atrás, em 1994, 95, mais ou menos nessa época. E ele era médium, dirigente de uma casa espírita, mas muito, muito humilde. Na fala, no modo de ser, no modo de viver. Humilde, o que eu falo não é financeiro, não. Humilde mesmo, de humildade. E ele falava para mim assim, Patrícia, eu sou taxista, eu rodei São Paulo inteiro, porque Deus
me guiava, porque eu não sei ler. Eu falei, mas como é que o senhor tirou a carta sem ler? Ele falou, eu consegui tirar minha carta. Eu leio os símbolos, eu sei o que eles significam, mas as letras de placa, os dizeres de rua, eu tenho dificuldade. Então, o que eu faço? Eu gravo o nome daquela rua que o cliente quer, porque taxista é diferente de Uber. Uber você olha pelo aplicativo. O taxista, a pessoa tinha que entrar e falar, eu quero ir para rua tal, né? Então, ele gravava o nome das ruas que as pessoas diziam para ele. E com isso ele foi tirando uma radiografia da cidade. Ele trabalhava no centro de São Paulo. Então, por onde ele passava, ele sabia o nome das ruas, porque ele decorava, não porque ele sabia ler as placas. E ele guardava os caminhos. Eu achava aquilo surpreendente, porque eu não consigo lembrar o que eu acabei de ler para vocês. Se mandar eu falar tudo o que está escrito aqui, eu não sei. Minha memória é péssima. E ele memorizava as ruas. Aí ele falava para mim assim, o dia que você tiver tempo, a hora que você tiver tempo, você me ensina um pouquinho o beabá? Eu peguei um livro de alfabetização e toda vez que a gente tinha tempo, a gente sentava junto e eu ensinava um pouquinho do beabá para ele. E como a memória dele era maravilhosa, ele já era um senhor de 60 para 70 anos, e a memória dele era maravilhosa, o que acontecia? Qualquer babebibobu que eu ensinava para ele, ele pegava fácil. Aí eu falava, como é que pode? O senhor tá pegando fácil comigo aqui e não pega nas placas. Ele, porque eu não tive quem me ensinasse. Você tá me ensinando, eu tô aprendendo. E naquela humildade dele, ele falava que graças a mim que ele estava aprendendo. Eu falava, não pode ser. Tem que ter uma explicação lógica para tudo isso. Impossível uma pessoa ser taxista no centro de São Paulo, rodar as ruas de São Paulo e assim, não ler nenhuma placa e sentar comigo e ler o babebibobu e já ia aprendendo automaticamente, já começava a ler as sílabas simples, ele pegou rapidinho. E aí ele fazia alguns reparos na minha casa de vez em quando ele tinha tempo também. E eu lembro que teve uma situação que eu pedi para ele colocar uns pregos para mim na parede, eu não lembro para que era, se era uma estante, um quadro, não me recordo, minha memória não ajuda. Mas eu sei que eu pedi para ele colocar uns pregos na parede. Para cada prego que ele colocava na parede, ele colocava lá, tum, 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 graças a Deus, tum, 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 graças a Deus. Eu falo, mas, seu Rivaldo, não precisa falar graças a Deus toda hora. Já pensou se todos os pregos que o senhor for colocar aí, o senhor for falar graças a Deus? Deixa eu terminar o serviço, o senhor fala graças a Deus. Aí ele falou, Patrícia, se Deus não quisesse, eu não conseguia nem pegar o prego, que dirá martelar e colocar ele na parede. Então é graças a Deus que eu consigo segurar o martelo, consigo segurar o prego e consigo ainda pregar. É Deus que me ajuda. Eu falava para ele assim, mas o senhor tem saúde. Não duvidando de Deus, mas o senhor tem saúde. O senhor tem força. Ele falou, eu tenho, graças a Deus. Então tudo ele falava graças a Deus, a fé dele é inabalável. Tudo para ele era graças a Deus. Ele rodava São Paulo graças a Deus. Ele aprendia o beabá graças a Deus. Ele pregava um prego na parede graças a Deus. E isso eu gravei. Eu levei para minha vida. Porque de verdade, tudo aquilo que nos acontece é graças a Deus. E aí algumas pessoas falam assim, poxa, mas as coisas ruins é graças a Deus? As coisas ruins não é Deus que faz. Somos nós que somos cabeçudos ainda, que a gente erra pra caramba. E aí são consequências dos nossos erros. E graças a Deus que ele ainda faz a gente pagar essas dívidas à prestação. Porque se ele fosse um péssimo pai, ele ia falar assim, olha o tamanho do prejuízo que você causou, agora você vai ter um igual. Se a gente fosse sofrer o tanto que a gente causa de sofrimento nas pessoas, pode ter certeza que ia ser o dobro, gente, daquilo que a gente passa. É que a gente acredita sempre na injustiça, a gente se vitimiza, mas na verdade não tem nada de vítima, não. É consequência mesmo dos nossos atos. E vem prestações para a gente pagar, não vem de uma vez. Bendita seja a reencarnação, que quando a gente ainda não consegue pagar numa vida, ainda a gente tem a oportunidade de outra, e outra, e outra. Ou seja, graças a Deus. Então, quando se fala em outras encarnações, é quase que impossível você não acreditar que essas outras encarnações também podem ser em outros céus. Você vai para outros lugares, não é só o planeta Terra. O planeta Terra é esse que nós estamos hoje.
mas de acordo com o nosso adiantamento ou o nosso atraso, a gente também pode sair daqui, ir para um planeta menos evoluído ou ir para um planeta mais evoluído. Se aqui, como a maioria das pessoas dizem, né, em 2050, 2057, é uma data aí onde vai haver essa transformação final do provas e expiações para a regeneração, se tornando um planeta mais com atividades, como que eu posso dizer, mais sublimes, né? Com menos sofrimento. Regeneração é isso. Vai haver problemas, mas não esses ranger de dente que a gente está tendo. Se realmente passar o planeta por essa fase, para essa transformação, e a gente conseguir alcançar essa transformação íntima também, essa reforma íntima, nós não vamos para outro planeta, a gente permanece aqui. Mas se a gente não conseguir, nós vamos ter que ir para um outro. Lógico que vai. Porque o espírito não vai poder ficar sempre no mesmo lugar se ele não está evoluindo de acordo com o lugar que está evoluindo. Então, os nossos céus são ilimitados. Não existe só esse céu acima da nossa cabeça e esse inferno que todo mundo fala que é embaixo das nossas pernas, o interior da terra. Não. O inferno e o céu é o estado de consciência que você tem. Se você faz coisas boas, se você tem pessoas boas, se você tem momentos bons, se você tem uma vibração boa, você não está vivendo o céu? Então o céu está na tua consciência. Agora, se você se matou, se você se drogou, se você é uma pessoa promíscua, se você é uma pessoa para baixo, se você é uma pessoa hard, né, que vive reclamando, se você é uma pessoa que nunca está contente com nada, se você está sempre arrumando encrenca com todo mundo, isso já não é um inferno? É um estado de consciência. Então, o nosso céu e o nosso inferno está de acordo com a nossa consciência. Analisa bem o estado de consciência que você tem, que você vai encontrar céu e inferno dentro de você mesmo. Não precisa buscar fora. É que dentro dos dogmas e ritos de cada religião foi colocado isso. Deus está acima, o diabo está lá embaixo. E o diabo nada mais é do que uma representação do que é ruim, das coisas que são ruins. Mas ele, a figura demoníaca e tal, ele mesmo nem existe. É um personagem folclórico, isso é fato. Agora, tem espíritos menos evoluídos que às vezes até se figuram como o próprio, né, de chifrinho, vermelhinho, de rabinho, com um tridente na mão. E se apresentam em alguns encontros espíritas ou espiritualistas para poder colocar medo nas pessoas, para tentar zombar, né? Por uma série de motivos eles podem aparecer dessa forma. Mas são espíritos menos elevados, porque os elevados não fazem isso de forma alguma. Pelo contrário, os elevados vêm para balsamizar, trazer uma palavra amiga, trazer para a gente o conforto, o consolo. Muitas das vezes algumas orientações que vão de fato nos ajudar. Agora, os menos elevados, eles zombam do nosso medo. E quanto mais medo você tiver, quanto mais insegurança você tiver, mais esse estado de inferno vai aparecer na sua vida. Então, é uma questão de você estudar, doutrinar o teu espírito para que ele queira o céu. E o céu é ilimitado. Não existe um céu. Existem vários. E eles começam dentro do nosso bom senso, da nossa consciência.